Ele é um life coach, um coach da vida, um grande profissional. Senhoras e senhores, Lauro Medeiros! Vamos lá, gente, para mais um módulo aí. Agora a gente vai falar sobre as 5 fontes do autoconhecimento. Exatamente. Autoconhecimento. Então, a gente tem uma frase aqui do José Roberto Marques, que é o seguinte: é nosso dever nos protegermos e cuidarmos bem de nós mesmos, né? E da nossa saúde física e mental. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente se cura e mais a gente se potencializa. Então, quais são as 5 fontes do autoconhecimento? É o quanto você realmente se conhece e sabe quem você é. Vamos falar da primeira? Mundo físico. O mundo físico é uma das fontes mais imediatas de que a gente dispõe para obter informações. Exemplo, através do mundo físico existem unidades de medida que você pode saber qual é o seu peso e qual é a sua altura. Através da balança, através da fita métrica, você consegue saber. Então, o mundo físico nos fornece esse tipo de informação, quanto ao seu peso, quanto à sua altura. Outra coisa, o mundo físico ele é um pouco limitado quanto ao fornecimento de informações. Por exemplo, você não consegue mensurar, você não consegue dizer o quanto você ama seus pais, o quanto você ama seus filhos, o quanto você ama alguma coisa, alguma pessoa. Não tem uma unidade de medida capaz de mensurar o nível de amor que você tem por alguém, né? Não existem essas unidades mensuráveis de medida. Então, o primeiro ponto de autoconhecimento, a primeira fonte do autoconhecimento é através do mundo físico, através das informações que o mundo físico nos dá, nos fornece. Porém, existem essas limitações, como eu estou falando agora. Segundo, Social Comparison Theory é uma teoria da comparação social escrita em 1954 pelo Leon Festinger, que é um psicólogo social norte-americano. E o que significa a teoria da comparação social que ele criou? Pense no seguinte, imagine isso daqui. A teoria de Festinger aponta que quando a gente busca a verdade sobre quem nós somos, a verdade sobre nós mesmos, a gente costuma nos comparar com outras pessoas. E é natural, a comparação ela sempre vai acabar existindo, né? Com outras pessoas que também estejam em uma situação semelhante à nossa. Então a comparação ela existe. O que eu diria é o seguinte: você deve se comparar cada vez mais com você mesmo, quem você era e quem você é hoje, para você saber o nível de evolução que você teve ou não. Mas a comparação é você com você mesmo sempre. Só que é natural que o mundo aconteça de você se comparar com outras pessoas. Então, por exemplo, a comparação social. Eu tenho um atleta mais jovem aqui e um atleta sênior. Como que eu vou comparar, colocar esses dois atletas para competir na mesma categoria? São pessoas de idades diferentes. É claro que um vai render mais ou menos que o outro. Não necessariamente seja o mais velho ou mais lento. Ele pode até ser mais rápido que o mais jovem. Em alguns aspectos, em alguns casos, pode ser que isso aconteça sim. Mas então existem categorias nos esportes. Você vai colocar numa luta, por exemplo, no boxe. Você não vai colocar um peso pena com um peso pesado. Um lutador aí de mais de 100 quilos com um lutador de 70, 80 quilos. Por isso existem as comparações, ou seja, as categorias, tá? Então, comparação social é quando você se compara com a sociedade. E existem 2 formas de você se comparar socialmente. A primeira é aquela comparação dirigida para cima. Ou seja, você olha alguém que está num determinado lugar onde você quer chegar e você fala: se essa pessoa chegou, eu também posso chegar. Então, é como se fosse um convite para o sucesso. Se ela chegou nesse patamar, eu também sou capaz de chegar. Vou descobrir o que ela fez para chegar lá. E a gente tem um exemplo aqui. Esse aqui é um dos maiores nadadores de toda a história das Olimpíadas, Michael Phelps. E aqui é um fã, né, dele e que no futuro ele cresceu e tornou inclusive um competidor, um adversário do Michael Phelps na natação. Então veja como ele, quando mais criança, você vê a diferença de idade entre eles aqui, ele olhava para o Michael Phelps como um ídolo, né? Então assim, eu quero realmente um dia chegar a fazer esse tipo de esporte, eu me espelho nele para chegar onde ele está. Então esse é o processo de comparação dirigido para cima. Se ele consegue fazer, eu também consigo. Só que também tem o processo de comparação social dirigida o quê? Para baixo. Que é aquela pessoa que fala assim: eu posso não ser rico, eu posso não morar numa mansão, eu talvez não tenha nem piscina na minha casa, mas pelo menos eu não moro na rua.
Ah, eu posso, por exemplo, não ter uma Ferrari, uma Lamborghini, mas pelo menos eu não ando de ônibus. Ah, enfim, vocês entenderam, né? A pessoa, para ela se sentir um pouco melhor, um pouco mais tranquila ou feliz, vamos dizer assim, ela se compara com o pessoal mais abaixo. Ao invés de ela se guiar para cima e fazer uma estratégia, um plano melhor do que o que ela deve fazer para conseguir chegar onde ela quer chegar, ela se contenta em se comparar com pessoas que têm menos para ela se sentir melhor. Entendeu? Avaliações refletidas é a terceira fonte do autoconhecimento. O que é avaliação refletida, gente? Depois vocês leem aqui com calma, porque é muita coisa. Mas eu vou explicar. Avaliação refletida é o seguinte. Vou até parar aqui, ó. Avaliação refletida. Você está conversando com alguém, está conversando com alguma pessoa. Só que aí você acredita, você cria uma coisa na sua cabeça do que essa pessoa está pensando sobre você, ou seja, o que ela está avaliando a seu respeito. Então imagina o seguinte, eu estou aqui gravando esse vídeo para você que está me assistindo. Se eu não tenho um autoconhecimento, inteligência emocional, se eu não tenho minha autoimagem muito bem definida, que ainda é uma aula futura ainda que a gente vai falar. Se eu realmente não me conheço, não sei do meu valor, eu posso estar pensando, puxa, eu gaguejei, né? Eu fiz tal coisa, será que o aluno que está me assistindo está me criticando? Será que ele está falando alguma coisa de mim? Será que ele já parou o vídeo e nem deu mais sequência na aula? Significa o quê? Que eu fico criando na minha cabeça uma avaliação sua, refletida a meu respeito. E se eu tenho uma avaliação crítica, negativa, é óbvio que isso vai causar em mim uma emoção, um sentimento, uma sensação ruim. E aí eu posso acabar piorando ainda mais a situação. Sabe quando você conhece alguém de primeira e aí você fica pensando, será que essa pessoa gostou de mim? Será que ela reparou na minha roupa? Será que ela não sei o quê? Será? Você cria dentro de você uma avaliação refletida do outro para com você. Entendeu? Olha que loucura isso daí. Às vezes a pessoa nem está pensando nisso, mas só o fato de você acreditar que ela está pensando em algo que você mesmo criou, isso vai gerar em você uma espécie de comportamento, de sentimento. Então, o modo como acreditamos que as pessoas nos percebem mudam de fato a nossa percepção sobre nós mesmos. É como se existissem pessoas que servem de espelho que nos vemos refletidos. Imaginamos como é que parecemos aos olhos de uma outra pessoa, imaginamos o que essa pessoa avalia de nós e então nos sentimos bem ou mal, de acordo com o julgamento que nós mesmos imaginamos que essa outra pessoa faz a respeito de nós. Cara, leia quantas vezes você precisar esse slide, porque quando você se liberta dessa avaliação refletida por conta do seu autoconhecimento profundo, meu amigo, você vai embora, cara, você realmente deslancha, você voa, tá? E repare que nessa etapa não é o julgamento, tá, da outra pessoa que nos afeta, mas sim aquilo que a gente imaginou e acredita que essa pessoa está pensando a nosso respeito. Você coloca uma história na sua cabeça do que a pessoa pode estar pensando a respeito de você, quando na verdade ela nem talvez esteja pensando. Olha que foto bonita aqui, ó. Quarto fonte do autoconhecimento, introspecção. Quando você fica introspectivo, você consegue fazer o quê? Através da introspecção a gente tenta conhecer um pouco mais sobre nós, consultando diretamente os nossos o quê? Pensamentos, sentimentos, motivos e desejos. Aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, o motivo que eu tenho para agir e o desejo que eu tenho, a vontade que eu tenho. Não só pensamentos e sentimentos são fontes do autoconhecimento, mas também o quê? Porque através da introspecção nós também podemos aprender a como examinar os nossos próprios comportamentos. E isso envolve outro processo chamado de autopercepção, que é a quinta fonte. Mas vamos falar um pouquinho mais de introspecção. Sabe quando você está no seu quarto ali, você está refletindo sobre alguma coisa que aconteceu? Às vezes você terminou um relacionamento, ou sei lá, aconteceu alguma coisa que você fica introspectivo, você começa a pensar, puxa, por que não deu certo isso? Por que eu fui mandado embora? Por que o meu relacionamento não deu certo e minha esposa pediu o divórcio? Por que eu tenho problemas de relacionamento com meu chefe? Por quê? Aí você fica introspectivo, você começa a se avaliar, você começa a buscar o autoconhecimento dentro de você, através da introspecção. Você fica ali reflexivo e introspectivo de verdade. Você fica no seu mundinho ali pensando o que está acontecendo, né? Para onde eu estou indo, por que eu estou tendo esse tipo de resultado na minha vida, no meu dia a dia. Então, através da introspecção, né, que é a forma de você pensar, sentir e entender por que você está fazendo o que está fazendo,
você entra num outro processo que é a quinta fonte do autoconhecimento. A quinta fonte, não a quinta fonte, que é a autopercepção. Vamos lá? Autopercepção. Outras pessoas podem observar e analisar o seu comportamento. Outras pessoas, tá? Só que apenas você, somente você é capaz de fazer o quê? Isso de forma introspectiva, que é a quarta fonte. Então, somente você é capaz de fazer isso introspectivamente, conhecendo os seus motivos e analisando quais são as suas atitudes, seus comportamentos, para chegar a alguma conclusão lógica sobre o porquê de você ter agido de determinada forma e não de outra. Né? Por que você teve esse tipo de motivação, esse motivo para poder entrar em ação? Né? Por que você chegou a essa conclusão? Qual foi a questão lógica que te fez seguir por essa estrada e não por esse caminho aqui? Então, a quinta fonte do autoconhecimento, que é a autopercepção, ela é, portanto, perceber a si próprio, perceber você a si mesmo, saber observar as suas próprias atitudes, né, seus próprios comportamentos, e o objetivo é perceber e pensar a respeito do que foi percebido. Olha que louco! O objetivo é perceber e pensar a respeito do que foi percebido. Identifiquei tal coisa, então eu vou avaliar. Então, eu identifico, eu analiso e talvez eu venha modificar a minha ação. Essa é a questão da autopercepção, que são as 5 fontes do autoconhecimento. Beleza? Bora para a próxima aula aí, meu querido. Não sai daí não, não para não. Vamos que vamos, tamo junto. Beijo no seu coração. Valeu. Senhoras e senhores, Lauro